Oi, amores, tudo bem? Boa tarde, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma semana, não é mesmo? E hoje vamos começar nossa semana, né? Como sempre começamos, com aula de português, isso mesmo. Com o assunto que a gente deu na última aula, concordância verbal. Vocês lembram? Para quem não lembra, a gente vai dar uma relembrada agora. Bom, concordância verbal é quando toda a frase combina com o verbo. O que isso quer dizer? Vamos ver agora. Eu coloquei duas frases aqui, quase iguais. Só que muda que uma está no plural e outra está no singular. Vamos ver. Vocês lembram o que é verbo? Verbo é uma palavra que indica ação, movimento, algo que alguém, alguma coisa está fazendo na frase. Então, se a gente olhar aqui, elas andam muito. Qual é o verbo? Andam. Porque para andar precisa se movimentar, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que se mexer, tem que fazer alguma ação. Então, andam é um verbo. Vocês perceberam que andam está no plural? Então, como andam está no plural, vocês perceberam que essa palavra aqui da frente, elas, também está no plural. Por quê? Porque é uma concordância verbal. Se o verbo está no plural, o resto da frase precisa estar no plural. Eu não precisei botar muitos aqui, não, porque não tinha necessidade. Mas já o elas, né, teve que ficar no plural. Ficaram elas andam muito. Se eu colocasse elas andam muitos, ficaria estranho, né? Mas aí vocês perceberam que, ó, elas e andam ficaram no plural. Já aqui embaixo está no singular. O anda está no singular, né, o verbo. Então, ela também ficou no singular. E isso é a concordância verbal, quando ó, as palavras combinam com o verbo. Entenderam? Bom, já que vocês relembraram um pouquinho do assunto, vamos lá para a nossa atividade de hoje. Vou aqui pegar o livro. Hoje nossa atividade é no caderno de atividade, tá certo? Página 107. 107. Vamos lá. Concordância verbal. Primeiro, observe as imagens a seguir e lê as legendas que acompanham cada uma delas. Ela está falando dessas duas imagens aqui, tá? Primeira imagem. A dançarina se apresentou muito bem. Próxima imagem. Os dançarinos se apresentaram muito bem. Qual verbo foi empregado nessas legendas? Qual é o verbo aqui dessas duas frases? A dançarina se apresentou muito bem e os dançarinos se apresentaram muito bem. Olha, lembra? Verbo indica uma ação. Então, qual é a ação que eles estão fazendo aqui? Apresentar. Então, o verbo é apresentar. Isso é letra A. Letra B. Esse verbo foi conjugado da mesma forma nas duas legendas? Não, gente. Nessa primeira legenda, apresentar, né? O apresentou está no singular. Já aqui, apresentaram está no plural. Então, a gente vai marcar o X, ó, no primeiro quadradinho, que diz não. O primeiro está no singular e o segundo no plural. Depois vamos para a letra C. A qual substantivo o verbo está se referindo em cada legenda? No primeiro caso, ó, a qual substantivo o verbo? O verbo está falando de... No primeira frase, ele está falando que apresentou. Quem foi que apresentou? Quem apresentou, se a gente for ver a frase, foi a dançarina. Então, no primeiro caso, o verbo está se referindo à dançarina. Já no segundo caso, o verbo é apresentaram. Então, apresentaram está se referindo a quem? Aos dançarinos. Então, já no segundo quadradinho, na segunda frase, o verbo apresentaram está se referindo aos dançarinos. Letra D. Qual desses substantivos está no singular e qual está no plural? E aí? Qual desses dois substantivos aí? Lembra, substantivos? A gente estava falando de verbo. O verbo é apresentou e apresentaram. Agora a gente está falando de substantivo. O substantivo é dançarina e dançarinos. Então, qual daí está no plural? Dançarinos. E qual está no singular? Dançarina. Letra E. Marque um X na alternativa correta sobre concordância verbal. Primeira frase. O verbo não precisa concordar com o substantivo a que se refere, verdade?
O verbo concorda em número com o substantivo a que se refere. Sim, o verbo concorda sim. Então, xizinho no segundo quadrado. Depois vamos para a página 108, tá? Vamos lá? Segundo quesito. Isso aqui, ó. Complete as frases a seguir, empregando as formas verbais do quadro, de acordo com os substantivos destacados. Vejam só, tem várias palavrinhas aqui no quadro, várias formas verbais. E vocês vão encaixar aqui, nas frasezinhas. Vamos ver quais são as formas? Jogam, estava, toca e possui. E aí tem várias frases, vocês só vão ver qual se encaixa melhor em cada uma delas. Super fácil. Vamos lá nas frases? O sorvete, delicioso, letra A. As crianças, muitos livros. As meninas, vôlei. Meus irmãos, 3 instrumentos. Então, vocês viram que as frases estão sem sentido, porque está faltando palavras aqui no meio, que são essas do quadradinho que vocês vão encaixar. Depois, vamos para o terceiro quesito. Leia a manchete a seguir e responda às atividades. Poetas em São Paulo preservam e renovam a literatura de cordel. Novo patrimônio cultural do Brasil. Letra A. Quais verbos estão presentes no título dessa notícia? Se a gente for ver quais são os verbos aqui, ó. Preservam e renovam. São 2 verbos. Preservam vem de preservar e renovam vem de renovar. Então, na letra A, os verbos são preservar e renovar. Letra B. Esses verbos estão aqui. Esses verbos estão no singular ou no plural? Estão no plural, ó. Preservam, renovam. Estão no plural. Letra C. Por que eles estão flexionados dessa forma? Porque, gente, ó, os 2 verbos estão se referindo a poetas. E poetas está no plural, né? O substantivo poetas está no plural. Então, já que o substantivo está no plural, os verbos têm que ficar no plural também. Então, por isso que eles estão, ó, desse jeito, eles estão no plural. Vocês vão escrever, porque ele está se referindo ao substantivo poetas. Essa é a letra C. Depois, vamos para a letra D. Agora, reescreva esse título da notícia, substituindo o termo poetas por poeta. Então, vocês vão ter que reescrever isso aqui, mas ao invés de escrever o nome poetas, vão escrever poeta. Então, vocês vão perceber que quando escrever poeta, muitas palavras aqui vão mudar, porque poeta está no singular. Então, o restante das frases vão ter que estar no singular. Vamos ver como fica? Tem. Poetas em São Paulo preservam e renovam a literatura do cordel, novo patrimônio cultural do Brasil. Então, se a gente for passar por poeta, né, como a gente vai ficar. Poeta em São Paulo preserva e renova a literatura de cordel, novo patrimônio cultural do Brasil. Viu? A gente mudou. Preservam virou preserva e renovam virou renova. Vamos lá agora. Letra E. Ao mudar a flexão do termo poetas para o singular, o que aconteceu com os verbos preservar e renovar? Eles estavam no plural. Quando eu passei poetas para um singular, que ficou poeta, renova, né? Renovam e preservam também teve que ir para o singular. Então, deixaram de ser preservam e renovam para ser preserva e renova. Depois, vamos para a página 109. Isso aqui, ó. Quarto quesito. Marque um X na forma verbal que completa adequadamente cada uma das frases a seguir. Depois escreva as frases completas. Aqui, ó, vocês já fizeram umas atividadezinhas parecidas. Tem algumas frasezinhas em cima de cada, embaixo de cada frase tem 2 opções de respostas. Vocês vão ver qual que combina melhor e vão botar aí. E depois reescrever ela completa. Vamos ver? Letra A. João e Maria, aí não tem a palavra, tá faltando, passear. E aí, João e Maria foi passear ou João e Maria foram passear? Como é João e Maria são 2 pessoas, então tem que ser foram, tem que estar no plural. Então fica, João e Maria foram passear. Aí o que eu tenho que fazer? Eu marquei um X aqui em foram e reescrevi a frase aqui, tá vendo como vocês vão fazer?
E aí vocês vão fazer a mesma coisa com as outras frases, tá bom? Depois que terminarem, vão para o quinto quesito. Esse aqui, ó. Complete a anedota com as formas verbais apresentadas no quadro abaixo. Então, a mesma coisa. Tem um quadrinho aqui, com uma anedota. É um textinho pequenininho. E tá faltando várias palavras. E as palavras estão aqui nesses quadrinhos. Vocês vão ver onde se encaixa melhor para ficar, tá bom? E aí, vamos depois para a página 110. Essa aqui, ó. Sexto quesito. Junte as duas frases em uma, estabelecendo a concordância. Veja o exemplo. Fabiana é esperta, Carlos é esperto, Fabiana e Carlos são espertos. Aí, perceberam? Juntar as duas frases e fazer uma. Aqui era Fabiana é esperta, Carlos é esperto. Juntou as duas, ficou Fabiana e Carlos são espertos. Aqui embaixo tem meu cachorro é muito fofo e meu coelho é muito fofo. Então, eu vou ter que juntar essas duas. Fica como? Meu cachorro e meu coelho são muito fofos. Viu? Letra B, a mesma coisa, ó. Maria representará a sala. Joana representará a sala. Então, fica como? Maria e Joana representarão a sala. E aí, vou fazer a mesma coisa com a letra C e com a letra D, tá? Vamos juntar as duas e virar uma só frase. Depois, vamos para o sétimo quesito. Sétimo e último quesito. Luciana perdeu seu dicionário e precisa encontrá-lo. Vocês vão fazer o caminho que apresenta somente verbos na terceira pessoa do plural. Lembra qual é a terceira pessoa do plural? Vamos lá. Eu, tu, eles. Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Então, a terceira pessoa do plural é eles ou elas. Então, palavras, ó, só na terceira pessoa do plural, bora ver? Vou ajudar vocês. Vou ajudar porque pode ser que vocês tenham alguma dúvida. Passaram, ó, jogaram, gritaram, erraram, escreveram, queriam e persistiram. São só palavras que falam de alguém, falam de eles ou elas, ou alguém quem for. Então, tá na terceira pessoa do plural. Ajudei vocês porque essa é meio complicadinho, né, gente? E aí, encerramos a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado, amores, e tenham entendido. Um beijo, tchau, tchau, e até a nossa próxima aulinha de português.